Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou falar então sobre os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão criar o MEI. Então a ideia desse vídeo é evitar que as pessoas cometam esses erros, porque eu já cometi alguns deles e agora vou passar para vocês essas 5 dicas top. Bora pro conteúdo que esse vídeo tá legal, hein? E antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevam no canal para receber mais conteúdos sobre MEI, sobre empreendedorismo, finanças, tecnologia, tem bastante coisa aqui no canal, vale a pena se inscrever e dar uma olhada nas playlists aí que tem bastante conteúdos legais para vocês, tá? Vamos lá. Quando a minha esposa foi criar um MEI dela lá no passado, ela cometeu um erro grave. Ela entrou num site que não era o portal do empreendedor. E esse é o primeiro erro que as pessoas podem cometer, que é pagar para criar o MEI. Esse site era portal do empreendedor também, só que não era o portal do empreendedor do site do Gov, era um outro site com um nome parecido, tá? Era portaldoempreendedor.com.br. E ela entrou lá e pagou uma taxa de R$100 e poucos para criar o MEI. E aí o que aconteceu? Essa empresa foi lá e criou o MEI para ela de fato. Porém, cobraram para fazer isso, sendo que ela teve que preencher os dados igual como se ela fosse criar no portal do Gov de graça. Então, esse é o primeiro erro que pode acontecer, é você pagar para criar o MEI. O MEI é gratuito, tá? Você não precisa ir em um contador, você não precisa pagar para um site fazer, você entra no Gov e cria o seu MEI gratuitamente, sem pagar nada. Então, não cometa esse erro de pagar para criar um MEI, porque é muito fácil, muito simples. Eu mesmo tenho um vídeo aqui explicando como criar um MEI em 3 minutinhos. Então, olha só que fácil, né? Não categorizar da forma correta a sua atividade comercial. É muito importante quando você cria o MEI, você colocar o seu KNAI principal e os KNAIs secundários, tá? Então, muita gente tem algumas dúvidas. Por quê? O MEI não é para todas as atividades. Existem atividades que não são permitidas pelo MEI e tem uma série de regras que você pode olhar isso lá no site do Gov, tá? Lá tem todas as regrinhas para você, quais são os KNAIs, como que se faz, se precisa de alvará, se não precisa. Aqui no meu canal também tem uma playlist bem bacana sobre isso, tá? Então, muita gente comete o erro de colocar a atividade errada. Eu mesmo já dei a dica, porque muita gente vem me perguntar, olha, a minha atividade não está lá especificamente, só que aí você pode colocar alguma atividade que é mais próxima, é mais parecida, sabe? Se você dá consultoria de aviões, lá não tem, mas tem consultoria técnica, você pode colocar consultoria técnica, porque faz sentido. Só não pode, é uma atividade proibida, você colocar uma que não é o seu KNAI, até porque na hora de emitir nota pode dar problema se você emitir uma nota de algum serviço que não faz parte do seu KNAI. Você precisa então colocar o seu KNAI da forma correta, tá? Esse é um erro que muita gente acaba cometendo e depois acaba se complicando em alguns momentos. Então, preste muita atenção no KNAI que você vai colocar na hora de criar o MEI. E um outro erro que é muito comum é as pessoas cadastrarem o MEI com dados errados, com dados incompletos. Existem dados que não podem ser alterados. E aí, se você cadastrou errado, já era, vai ter que ficar com esses dados para sempre. Então preste muita atenção na hora de preencher os seus dados, como o seu CPF, o seu nome completo. Não cadastre errado, porque pode ser que depois você não consiga alterar. Existem dados que podem ser alterados e dados que não podem. Para os que podem ser alterados, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica como alterar o MEI também sem pagar nada. E esse é um outro erro que muita gente comete. E eu já tive muitos comentários aqui dizendo, poxa, pena que eu vi esse vídeo agora, porque eu ensino a alterar o MEI sem pagar nada. E a pessoa falou, poxa, eu vi agora, acabei de pagar para fazer esse serviço. Olha só, paguei R$150 para o contador alterar o meu endereço lá no Gov.
Então olha só, não cometa esse erro, faça isso gratuitamente, porque é muito mais fácil, é muito mais simples, é só você ter uma conta Gov que você pode ir lá e alterar na hora. Então, card aqui em cima, o vídeo como alterar um mês sem pagar nada, tá aqui no meu canal também, tá? Não cometa esse erro. Um outro erro que muita gente comete, e é uma tristeza isso, mas acontece, tá? Quando você cria o MEI, de alguma forma, golpistas conseguem ter acesso a isso e te mandam um boleto para você pagar. Isso não existe. O MEI não paga nada por mês, não paga exatamente nada além do DAS, que é o imposto que você mesmo pode ir lá e gerar para pagar. O Gov não vai te mandar boleto nenhum por correio, não vai te mandar taxa anual, não vai te mandar nada disso. Então, se chegou um boleto por correio, é golpe. Não pague, porque você vai perder o seu dinheiro e isso acontece muito. Eu já vi muita gente que chega com correspondência, do MEI, beleza, paga. E é golpe, joga o dinheiro fora. Então, muito cuidado, todas as taxas do MEI você mesmo vai lá no site, gera e paga. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como fazer isso, tá? Tudo sobre o MEI eu tenho aqui no canal, dá uma olhada aqui na playlist de MEI, que você vai encontrar várias informações e é tudo gratuito, tá? Então não esqueça, o único imposto do MEI é o DAS, e esse DAS você mesmo gera no site, ok? E falando em DAS, um erro muito comum é a pessoa não pagar o DAS. E aí isso vai acumulando e vai chegar no final do ano com os DAS atrasados, você não consegue fazer a sua declaração anual de rendimento, porque está com DAS atrasado. E se você não fizer isso, tem um prazo até junho do outro ano, lá você pode perder então o seu CNPJ ou o seu CNPJ pode ser inativado. E você vai ter que ir lá na Receita Federal resolver isso daí, pagar os atrasados, com juros, com multa e tudo mais. Então não esqueça de pagar o seu DAS regularmente, em dia. Poxa, é tão barato, é R$60. Não faz sentido não pagar esse único imposto, tá? O MEI não paga imposto para emissão de nota fiscal, igual as empresas normais que não são MEI pagam. O MEI só paga o DAS. Então olha a maravilha, deixar de pagar esse DAS é um erro gravíssimo que você não deve cometer. Então esses são os erros mais comuns cometidos pelas pessoas na hora de criar o MEI e também na hora de manter. Afinal, o MEI é muito importante para quem está começando e é muito importante que você respeite as regras do MEI para que tudo dê certo nesse caminho que é começar o seu negócio. Se você quiser mais informações sobre o MEI, dá uma olhada na minha playlist aqui de empreendedorismo, que tem bastante conteúdo lá sobre MEI e sobre finanças. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final, um grande abraço e bons negócios!